E gostaria só de estar lendo 2 versículos, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 29. Os versos 3 e 4. Não, eu acho que é 1 Crônicas, eu acho que eu errei aqui. É primeiro, desculpe, irmãos, é 1 Crônicas, desculpe, eu errei. É primeiro livro das Crônicas, é o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Os versos 3 e 4. Daqui na dádivas para a construção do templo. Davi falando: além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para esse santo templo. Ofereço, pois, 135 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Amém? É um exemplo clássico de mordomo cristão, né? Eu listei algumas coisas que se envolvem, né, na mordomia cristã. E para ser bom mordomos, eu disse, né, primeiramente nós temos que ter um caráter lapidado por Deus. E em sequência nós temos que ter fé, temos que ter fidelidade, temos que ter amor a Deus e pela causa de Deus, temos que ter responsabilidade, temos que ter compromisso, temos que ser generosos, temos que ser gratos a Deus, temos que ter humildade, e por aí vai, né? São uma série de fatores que envolve um bom mordomo cristão. Porque Deus nos coloca diante de nós, né, o nosso emprego, os nossos salários, enfim, os recursos para nós administrarmos. E cabe a nós, como bons mordomos, né, fazer o melhor. Que tudo vem de Deus. Como disse Davi, das tuas mãos recebo, das tuas mãos te damos. Tudo vem de Deus. E interessante que uma certa situação, quando Araúna queria dar a terra para ele oferecer o holocausto, ele disse: eu não darei a Deus aquilo que não me custe nada. Ele pagou o preço justo pelaquela propriedade para entregar a Deus, né? E muitas vezes nós fazemos cortesia com o chapéu dos outros, né? É como o Lula, né? Aumenta um monte de taxa, imposto, tributo e dá auxílio Bolsa Família. Mas, na verdade, quem estava dando são os empresários, os trabalhadores, né? Ele estava apenas repassando, né? E muitos cristãos também agem dessa forma, né? Não querem colocar a mão no bolso, não querem realmente se dispor, se desprender daquilo que Deus colocou em suas mãos para abençoar vidas, para abençoar o reino de Deus. E cabe a nós, como cristãos, pormos em prática. Eu tenho me policiado e tenho exercitado isso, orar mais por mim mesmo. Mas orar no sentido não de Deus estar me abençoando, fortalecendo, me enriquecendo, mas para ir me moldando a cada dia. Para ir trabalhando nos meus pontos fracos, naquilo que tem desagradado a Deus. E o que é bênção quando nós tomamos essa atitude de reconhecermos que nós somos apenas mordomos, nós não temos nada. Interessante, já no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, eles já eram os primeiros mordomos da terra, né? Deus falou: vocês vão cuidar de tudo. Tudo vai estar sujeito a vocês, os animais, os peixes, as aves, os animais selvagens, tudo está diante de vocês. Vocês vão cuidar. Mas Deus deu o livre-arbítrio, mas com o livre-arbítrio foi condicionado a obediência a não comer daquele fruto. Até então, né, Adão e Eva tinham sua vida lá tranquila, né? Deus visitava no finalzinho da tarde, e eles estavam até a queda,
onde eles arbitraram de forma contrária a que Deus tinha ordenado. E o pastor Fernando já explicou isso sobre a arbitrariedade, ele comparou um árbitro de futebol. É interessante que você vê que o ser humano tem a mente corrompida, mesmo que um comentarista de arbitragem fala, a regra é clara, só que ao mesmo tempo ela é interpretativa. Então você vê numa partida de futebol, a gente que gosta de futebol, que entende um pouquinho de futebol, você vê esses dias mesmo, né? O camarada chutou o atacante do Santos dentro da área, na frente do juiz, e o juiz não deu pênalti. Quer dizer, pela regra clara, a falta dentro da área é pênalti, mas o juiz não deu. Quer dizer, ele arbitrou da maneira como ele pensa, mas não da maneira como a regra manda. E muitas vezes também nós, por acharmos que temos livre-arbítrio, achamos que podemos fazer o que queremos. Ah, não vou dar ideia para esse pastor, não. O dinheiro é meu, o salário é meu. A gente viu isso, a irmã Inês deve se lembrar, de pessoas que não quiseram pagar as cadeiras. Ah, não, tem gente mais rica que eu. Fulano de tal paga para mim, eu vou sentar do mesmo jeito. A gente ouviu isso de membros da igreja, infelizmente. Então, quer dizer, a pessoa está arbitrando sobre aquilo que ela acha certo, mas não é o correto. Então, o que eu disse, para sermos bons mordomos, nós temos que ir trabalhando na nossa mente e pedindo a Deus que esteja lapidando o nosso caráter para estarmos amoldando aos padrões que Ele quer para nós, para que Ele quer para a sua igreja. Ou seja, para que sejamos mordomos fiéis, não apenas na parte financeira, mas em tudo. Mordomos o nosso tempo, enfim, dos nossos afazeres, das nossas atitudes, do nosso pensar, aplicarmos o que diz lá em Eclesiastes 3, né? Tempo para tudo. E um bom mordomo, ele procura ter discernimento e agir de maneira coerente, sempre. Você fala, ninguém é perfeito, essa é a justificativa do ser humano. É claro que não somos imperfeitos, mas Deus disse que Jesus disse que nós devemos buscar a perfeição, porque Deus é perfeito. E quando nós sabemos o que é certo fazer e não fazemos, nós cometemos pecado contra Deus. Então, isso que eu não consigo entender, uma pessoa com tantos anos de cristão, eu creio que na época que ela foi batizada, foi perguntado se ela ia ser dizimista, ela deve ter dito que sim, né? Na época da profissão de fé, como chamávamos, né? Então, tem sempre os irmãos abençoados, perguntam, você vai ser dizimista, você é dizimista? E a pessoa nunca dizia que não, mas mentia diante de Deus, quer dizer, se ela entende e não consegue depreender que aqueles recursos que Deus colocou em suas mãos é do próprio Deus, a hora que Ele quiser, Ele tira, ou Ele cessa o fôlego de vida, e para quem irá, né? Nós vimos quantas famílias têm entrado em brigas violentas, até tragédias, até homicídios por causa de herança. E nós, como cristãos, como temos agido diante de Deus, diante das situações, como temos nos ordenado na questão de mordomia, nosso tempo, temos dedicado tempo a Deus? Ou nossa vida é tão corrida que não sobra para Deus? Existe uma frase, eu acho até muito interessante, já ouvi de pessoas não crentes, dizer que não tem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Você diz que não tem tempo para Deus. Ah, não tem tempo na igreja. Ah, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Então você está vivendo, perdendo o seu tempo. E vivendo perigosamente, eu digo, porque se você morrer nessa situação, qual será o destino da sua alma? Então, a minha oração é que nós possamos aplicar para nós essa mordomia cristã, não apenas no mês de junho, nesse mês onde demos ênfase à mordomia cristã, onde nós somos chamados ao comprometimento com a igreja local, com a igreja de Cristo, com as coisas de Deus, mas daqui para frente que possamos realmente estar nos moldando a cada dia, pedindo para Deus estar nos moldando a cada dia, procurarmos melhorarmos como pessoas, como cidadãos, como cristãos, crentes em Cristo Jesus, a cada passo, a nossa caminhada possa ser sempre fixa, os olhos em Cristo, possamos realmente entendermos que nós somos, que mordomo, sim, é uma grande responsabilidade, a gente gerenciar sobre aquilo que Deus coloca diante de nós, mas nós temos que reconhecer que Ele é Deus, e tudo que Deus faz é perfeito. Muitas vezes nós queremos, né, dar uma ajudazinha para Deus, e nós só atrapalhamos. Muitas vezes nós queremos, né,
fazer as coisas do nosso jeito. Ah, não, vou fazer assim, que assim é mais fácil, assim é melhor. Assim não vou desagradar ninguém, né? E não é por aí. Deus estabelece padrões. E como disse o pastor Fernando, o padrão moral de Deus é muito elevado. Deus é um Deus santo. E Deus não aceita que nós façamos as coisas de qualquer jeito. Ele diz, maldito aquele que faz a coisa do Senhor fraudulentamente, ou de qualquer jeito, relaxadamente. Então, para Deus, nós temos que fazer o melhor. Tem coisas que a gente aprende em casa. Por exemplo, a fidelidade a Deus mesmo já vem dos ancestrais. Meus avós, minha mãe, meu pai, sempre foram fiéis a Deus nos dias das ofertas. Foi com a minha mãe que eu aprendi a separar as notas mais novinhas para pôr dentro do envelope. Só quando não tem jeito mesmo que a gente... Mas as melhores notas, mas nunca... Não costumo passar cheque, não com medo de voltar, graças a Deus. 37 anos de conta bancária, graças a Deus nunca voltou nenhum cheque, mas eu prefiro consagrar o dízimo em dinheiro, porque é mais fácil para movimentar também. Mas isso não aprendi com o pastor, eu aprendi em casa com a minha mãe. E graças a Deus, a Letícia e o Davi também aprenderam isso, a ser fiéis nos dias das ofertas, a ser generosos para com as coisas de Deus. E isso é bênção, irmãos, é um privilégio poder participar, poder fazer parte, porque não estamos fazendo nada para o homem, mas sim para Deus. O que Deus quer de nós é que conhecemos que Ele é Deus soberano e que nós sejamos agradecidos a Ele, porque dele vem o nosso sustento, dele vem tudo, dele é o dom da vida, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da nossa vida. Se Ele é o Senhor da minha vida, então é Ele que tem que comandar, Ele que tem que tomar o leme do navio e falar, é por aqui, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Assim foi no passado, é o mesmo Deus de ontem e de hoje, será eternamente. Eu costumo sempre voltar na mesma tecla. Quando Deus colocou diante de Josué aquele tão grande desafio que era conduzir o povo a entrar na terra prometida, você pensou que ansiedade, depois de 40 anos, já pensou? Às vezes a gente começa a ver as histórias, né, pastor Marcos, de uma maneira bem superficial, mas pensa bem, o povo peregrinou 40 anos num deserto, as mulheres tiveram filhos, viram seus filhos morrerem pela rebeldia, né? Teve doenças, teve várias trajetórias, foi um deserto realmente bem difícil para eles também, mas devido à sua rebeldia, devido à sua desobediência. Mas eles já iam chegar a hora de eles tomarem posse da terra prometida, e não seria de mão beijada também, seria através de guerras, de lutas, né? E vitórias que Deus daria também. Mas Josué estava com aquela incumbência, Moisés morreu. Apesar de cantar que Joquebede, Moisés vai morrer, mas Moisés morreu, né? Aquela música, né, de Joquebede, né? Moisés não vai morrer, né? Já posso ouvir o choro do bebê. É interessante que o pastor canta isso aí e manda dando glória. É um absurdo, não sei se a irmã Inês já ouviu essa música. Joquebede, Moisés vai morrer, já posso ouvir o choro do bebê. E vai pulando e gritando, vão dando glória. E o povo está indo nesse embalo, né? Então, mas o povo foi impactado com a morte de Moisés, seu líder. Então Josué assume. Mas o que Deus falou para ele? Você vai meditar nesse livro da lei, de dia e de noite, para que tudo na sua vida vá bem. Então Deus deu uma orientação, uma ordem a Josué, falou, medite nesse livro. Na Torá, no caso, não existia a Bíblia em papel impresso como nós temos hoje, que é uma facilidade muito grande. Eu louvo a Deus pelas Escrituras Sagradas, porque seria muito mais difícil a gente crer na palavra do pastor Marcos se não tivesse comprovação bíblica do pastor Fernando, não é verdade? Mas hoje eles falam, eles pregam, mas a gente pode, como os irmãos berianos, a gente pode comprovar na Bíblia. Será que o pastor está falando? Sei não, hein? De onde ele tirou isso? Ele não tirou da cabeça dele. Mas a fonte está aqui, a Bíblia Sagrada. Então Deus deu a instrução para Josué. Josué, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, mas se você meditar nesse livro, de dia e de noite, quer dizer, você se é atento para tudo que nele está escrito. Não é apenas nas bênçãos, não, mas também nas leis que deveriam ser cumpridas. Você é um mordomo. Então, você tem que ser um exemplo, você tem que ser digno, você tem que ser fiel a mim, não pode adorar outros deuses. Existia as ordenanças, os decretos, as leis estabelecidas pelo próprio Deus, até chegou ao ponto que ele disse ao povo de Deus, hoje vocês escolham a quem vocês sirvais, aos deuses antepassados, aos deuses amorreus, mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Ele entendeu o recado de Deus. E que cabe a nós, irmãos? Abrirmos nossa mente, nosso coração, não é para que possamos entender que o mesmo Deus que agia, que abençoava no passado, continua nos abençoando hoje. Deus é um Deus imutável, um Deus que não muda, não há nem sequer uma sombra de variação, porque Deus é um Deus
soberano, infinito, um Deus santo, um Deus poderoso. Com Ele está todo o poder. Um Deus fiel, fiel à sua palavra. Não é fiel a mim, não é fiel à igreja, é fiel ao seu caráter santo, como nós aprendemos com o pastor Fernando. E por isso nós temos que nos prostrar diante dele e sermos gratos por sermos seus mordomos, né? Por sermos chamados de seus filhos, seus servos. E fazermos parte dessa grande comissão, dessa grande família que é a família de Deus. Eu confesso, irmãos, eu tenho muito mais prazer de estar com alguns irmãos da igreja do que com alguns parentes sanguíneos que não têm laço, só apenas são laços sanguíneos, mas que vivem uma vida totalmente distorcida e não querem compromisso com Deus. Então, minha alegria maior está aqui com a família de Deus do que com certos parentes. Eu posso dizer isso com bastante franqueza no coração, porque é um povo abençoado por Deus, um povo que tem o mesmo ideal, é prosseguir para o alvo, tomando a sua cruz a cada dia, fazendo renúncias. E o mordomo também tem que fazer renúncias. O bom mordomo, ele faz renúncias, ele abre mão de coisas para abençoar o reino de Deus. Ele abre mão do seu tempo, igual no caso dos pastores. Muitas vezes o pastor quer ficar com a sua família, com a sua esposa, com o seu netinho, mas tem que atender a necessidade do irmão lá. O irmão enlutado, o irmão que está doente, o irmão que precisa fazer uma viagem, e o pastor tem que atender essa demanda. E tem que ser com alegria, não pode ser com gemido nem por obrigação. Isso é ser bom mordomo, e ser um mordomo cristão. Eu já disse isso a algumas pessoas, rapaz, você ser dizimista talvez seja a parte mais fácil, você consagrar uma parte do seu dinheiro. Mas você ser um mordomo fiel, ser fiel a Deus em tudo, e aí já complica um pouco mais. Eu falo por experiência própria, quando eu vivenciei um pouco, né, na minha juventude, meio com o pé na igreja, outro pé no mundo, como dizia, né, meio afastado dos caminhos do Senhor, mas o dízimo eu nunca deixei de consagrar. Mas eu tenho consciência, talvez Deus nem recebia aquela oferta, aquele dízimo, que era apenas o dízimo. A minha vida estava mais no lado mundano, talvez, mas foi restaurado, graças a Deus, a presença de Deus, e hoje posso dizer que sirva a Deus com sinceridade, com fidelidade a Ele, e é bênção para mim, para minha família, poder dizer isso. E é uma alegria poder servir esse Deus. É uma alegria poder contribuir, apesar de uma parte tão pequena, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe a motivação do meu coração, Deus sabe o anseio do meu coração. E eu tenho orado para que Deus continue abençoando a nossa igreja, chamada Primeira Igreja Batista, abrindo as comportas dos céus, para que haja generosidade, fidelidade, para que os irmãos entendam que tudo que fizemos aqui é para a honra e glória dele mesmo. Não é para o homem, não é para pastor, não é para ninguém, mas é para Deus. Que Deus esteja trabalhando nossa mente, nosso coração. Que Deus esteja nos abençoando, esteja nos fortalecendo na fé e nos ensinando a cada dia a sermos melhores mordomos, porque nós somos mordomos de Cristo. E essa mordomia cristã faça parte da nossa vida, com a consciência pura diante de Deus, sem ressentimento, sem ser por obrigação, mas com gratidão a Deus, porque Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso ajudador, é dele que provém todas as coisas. E nós somos muito gratos a Deus, primeiramente pela salvação, não há bem maior. A salvação de Jesus é o maior bem que Deus poderia ter para nós. E nós já recebemos, né? E por isso muitas vezes nós nem valorizamos, muitos não têm valorizado essa salvação. Muitos têm vivido de qualquer jeito. Muitos têm nivelado muito por baixo a vida cristã. Isso entristece o coração de Deus. Então, a minha oração é que nós possamos buscar em Deus ajuda. Oramos, como disse, cada vez mais por nós mesmos, para que Deus esteja nos moldando, nos lapidando, para que possamos realmente ser esmerilhados pelo próprio Deus, mas a ponto de atingirmos a plenitude do varão perfeito. Para que possamos realmente entendermos que Deus é Deus e nós somos apenas servos, apenas seus mordomos, e que possamos ser mordomos fiéis, em nome de Jesus. Amém?